Oi, gente, aqui é a Gisele e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro As Boas Mulheres da China, escrito pela jornalista chinesa Xin Han. Antes de falar exatamente sobre o que tem no livro, a gente precisa de um contexto histórico. Esse livro, a Xin Han, ela vai nos contar relatos que ela coletou de mulheres entre os anos 1989 e 1997. Mas esses relatos tratam da infância e da adolescência dessas personagens, né? Dessas mulheres que nos serão contados no livro. E esse período aí difícil em que elas viveram se refere ao início da Revolução Comunista na China. Em 1949, o então presidente do Partido Comunista, Mao Tse-tung, ele proclamou a República Popular na China. E a partir de 1949, mudanças drásticas aconteceram na China. Inspirado em tudo que o Stalin fez na Rússia, o Mao Tse-tung trouxe as ideias comunistas ligadas a um regime ditatorial e implantou na China. Só que na década de 60, na verdade um pouquinho antes, em 1956, devido a alguns planos falhos de industrialização chinesa, o Mao Tse-tung ele foi afastado da presidência da China, mas continuou como presidente do partido. Ele foi substituído como presidente e passou a sofrer fortes críticas de dentro do partido. Pessoas que não concordavam com as ideias de industrialização que ele trazia. Ainda baseado nas falhas que houve nas ideias que o Stalin tinha implementado lá na Rússia, as pessoas passaram a não concordar tanto assim com a visão do Mao Tse-tung. Então, em 1966, um bom tempo aí depois que ele havia se afastado da presidência da China, ele iniciou uma campanha ideológica, política, chamada de Revolução Cultural. Essa Revolução Cultural ela iniciou em 1966 e a ideia era justamente identificar pessoas de dentro do partido que não concordassem com as ideias dele e perseguir. Então, esse período aí durou 10 anos, foi até 1976, que é o ano de morte do Mao Tse-tung. Então, ali em 1949, ele iniciou, esse Revolução Comunista. Em 1956, ele se afastou da presidência da China, mas continuou como presidente do partido. E em 1966, ele iniciou a Revolução Cultural. E a maioria das histórias que a Xin Han vai contar pra gente acontece nesse período, de 1949 até 1976. Há mulheres que aderiram por livre e espontânea vontade ao Partido Comunista lá em 49, que gostaram das ideias, se alinharam ao que o Mao Tse-tung propunha, e dentro do partido elas descobriram que, na verdade, o papel delas não era nada interessante. O Partido Comunista, que ela sempre se refere no livro apenas como partido, ele passou a perseguir qualquer pessoa que tenha tido uma educação intelectual. Então, graduados, especialistas em algo passaram a ser perseguidos, e qualquer pessoa que tivesse trabalhado para o governo antes de 1949 também passou a ser perseguido, além, obviamente, dos ricos e de grandes proprietários de terra. Uma das grandes ideias do Mao Tse-tung era o compartilhamento de terras da mesma forma que havia falhado na Rússia. Então, durante esse período, de 66 a 76, os campos, como ele recebeu muito apoio ali dos camponeses, ele passou a enviar as pessoas que ele identificavam como opositores para trabalhar no campo. Ele chamava de reeducação. Além, óbvio, de muitos que foram executados, simplesmente por se opor ao Mao Tse-tung. Então, o que ele fez para identificar essas pessoas? Ele simplesmente pediu opinião dentro do partido, queria saber o que as pessoas achavam daquela proposta de reforma que ele estava sugerindo, e qualquer pessoa que apresentou uma opinião contrária foi perseguido, executado ou enviado para esses campos para trabalhar. E pessoas que foram enviadas, se não morreram durante esses 10 anos, fizeram trabalhos forçados por 10 anos devido a ter
exposto sua opinião. Para poder executar, né, todos esses planos do Mao Tse Tung, ele passou a recrutar jovens estudantes. E aí é que entra os homens, né, estudantes que montaram a Guarda Vermelha, que eram os guardas que iam lá e perseguiam as pessoas acreditando na ideologia do Mao Tse Tung. E as mulheres que aderiram também eram universitárias. E o que elas encontraram quando chegaram lá no partido, né? Muitas mulheres ricas, que haviam recebido educação, que tinham um grande futuro pela frente, mas que aderiram a essa revolução cultural. Quando chegaram lá nas instalações do partido, descobriram que o papel delas era servir de esposa para, né, os homens lá de grande escalão. Então, elas que haviam fugido de casa para poder irem servir ao partido, achando que iriam lutar, que iriam para as ruas. Na verdade, elas foram entregues para homens para servir de esposa, tendo casamentos forçados. E há uma das histórias, né, que relata justamente isso, a vida de uma mulher que fugiu de casa, que tinha dinheiro e que passou a ter esse casamento forçado, em que ela era estuprada, e é muito pesado, todos os relatos são extremamente pesados. Mas a Xi Han, ela passou a querer conhecer as histórias dessas mulheres com uma carta que ela recebeu quando ela estava trabalhando na rádio, né? Ela recebeu uma carta anônima pedindo ajuda, que em um vilarejo ali nas regiões, né, ali na redondeza, um homem havia comprado uma esposa e, para que ela não fugisse, como outras já haviam fugido, ele amarrou ela pela cintura fora de casa com uma corrente. E ela estava sofrendo, ela já estava machucada dessa corrente. Então, um vizinho, né, alguém ali, pediu ajuda. E a Xi Han ficou muito impactada que tivessem pedido ajuda a ela, porque até então, na rádio, ela recebia ligações de pessoas para falar sobre relacionamento, sobre a vida. As ligações não são ao vivo, porque o Partido Comunista, ele controla até hoje a mídia, né? Então tem essa censura. As pessoas ligavam, ficavam a gravação, eles examinavam e depois repassavam para a Xi Han apenas o que era permitido. Então era um programa que dava voz para algumas pessoas, mas que não tratava de assuntos tão importantes, assim. E aos poucos a Xi Han foi conseguindo espaço para trazer uns assuntos mais tabus, né, para a rádio. Mas até então, quando ela recebeu essa carta, ela não tinha contato com essas histórias. E ela começou a pensar em como que ela poderia ajudar. Ela chamou a polícia, foram até lá e tudo, só que de início a polícia falou que não iria, porque se eles fossem tentar resolver todos os casos, né, de atrito entre homem e mulher, eles não teriam paz, porque isso é comum. Eles disseram para ela que isso acontece mesmo e que ele que resolvesse com a mulher dele. Só que vocês estão entendendo que o homem havia comprado uma esposa. Então a Xi Han acabou conseguindo ir, junto com o auxílio do líder lá da comunidade, e chegaram até essa mulher e resgataram ela e devolveram para a família. E a família havia gasto, assim, quase tudo que tinha tentando procurar por essa filha, né? Ou seja, ela havia sido sequestrada. Mas mesmo com a possibilidade da mulher ter sido comprada, a polícia não manifestou interesse em ir. E isso nós estamos falando de um acontecimento recente até, porque foi depois de 1979 que isso aconteceu. Passado esse acontecimento, a Xi Han começou a questionar se ela realmente estava fazendo tudo o que podia, se o propósito de vida dela era todos os dias ir para a rádio, ouvir as histórias daquelas mulheres, dar algum conselho, algum pitaco, ou se ela poderia fazer mais. E óbvio que ela optou por fazer mais. Então, dada uma posição de privilégio, já que ela podia viajar pela rádio, e as pessoas de dentro da rádio gostavam dela, o partido de forma geral aprovava, né, esse programa dela, ela passou a usar nessa influência para conhecer mulheres de classes sociais diferentes, de contextos diferentes, né, mulheres chinesas. E as histórias que ela nos apresenta aqui nesse livro são extremamente tristes, impactantes, chocantes. Eu chorei em todos os capítulos. Tem também a história da Xi Han. Ela era criança na época da Revolução Cultural, os pais dela foram perseguidos, então aqui a gente tem
um pouco, né, da história do que aconteceu com ela. E nesse livrinho aqui curtinho, a Shihan, ela conseguiu organizar inúmeros relatos, né? E aqui a gente vai ter desde casamento forçado, abuso sexual por parte do pai com a filha. A gente vai entender que os homens que aderiram ao Partido Comunista, eles deixaram para trás mulheres e filhos. Então, quando eles chegavam lá, o partido que recrutava aquelas estudantes lá nas universidades dava a esses homens uma nova esposa, né? Uma esposa que estava alinhada com os pensamentos, né, com a ideologia política deles. Então, a década de 80 é meio que marcada por essa abertura da China, né, em que alguns jornalistas puderam ter um pouco mais de voz, a mídia, né, deixou de ser somente a respeito do partido e passou a contar também histórias, como é o caso desse programa da Shihan. Porém, ela percebeu que ela não conseguiria publicar esse livro enquanto ela estivesse na China. Ela sofreria perseguição, mesmo, né, em tempos mais recentes, com a publicação de um livro desse. Se eu não estou enganada, o livro ele foi publicado em 2003, mas somente depois que ela se mudou da China. A Shihan foi para a Inglaterra trabalhar, estudar, e somente lá foi que ela organizou todos esses relatos e colocou a publicação para frente, né, esse projeto de publicação para frente. Essa edição da Companhia das Letras aponta que o livro foi lançado aqui no Brasil em 2007 e há um termo, né, que chama bastante atenção hoje em dia, que foi bem usado no livro, que é o termo homossexualismo, que hoje em dia não é mais usado, já foi substituído por homossexualidade, já que o homossexualismo ele dá indícios, né, de alguma doença. Um termo que a editora poderia repensar em fazer uma revisão desse livro e substituí-lo para que as novas impressões não saiam mais dessa forma. Então, observações feitas, contextualização, falei um pouco sobre o livro, mas assim, eu queria também falar sobre o que eu senti lendo, como que foi a minha experiência. Como eu falei, o livro é dividido em capítulos, então o primeiro capítulo ela dá uma introdução e a partir do segundo nós vamos ter os relatos. O segundo capítulo, que é o primeiro relato, eu já não tive condições de ler. Na época eu iniciei, mas quando eu vi que iria tratar de um abuso sexual tão perverso, assim, eu não sei nem explicar. Eu abandonei e pulei para o terceiro e assim eu fui indo. Quando eu via que o relato iria ficar muito mais forte do que eu aguentaria, eu pulava. E eu sugiro que você faça o mesmo. Se você achar que não tem condições de ler, pule para o próximo capítulo. Talvez em um outro momento da vida você volte e leia 1 ou 2 capítulos muito, muito fortes que tem aqui. Bom, como eu falei, o livro ele tem 15 capítulos, sendo do segundo em diante os relatos. E 2 que eu mencionei que no início eu pulei, né, por não conseguir ler, foi o segundo, a menina que tinha uma mosca como animal de estimação. E o quinto, as mães que sofreram um terremoto. Nesse capítulo ela vai falar sobre um terremoto que aconteceu e o partido ele queria tanto esconder as falhas, né, do país, do governo, que eles não informaram que esse terremoto aconteceu, eles não enviaram ajuda de imediato, eles estavam tão preocupados com questões políticas que estavam acontecendo no momento, que eles meio que deixaram de lado e depois eles mandaram lá uma equipe totalmente despreparada, sem equipamentos, para poder fazer o resgate dessas pessoas. Então, é um resumo da minha opinião sobre o livro. É um livro difícil de ser lido, mas ele é muito importante. Já vi algumas resenhas falando que é um livro extremamente datado, e eu não acho que seja datado, já que fala da história das mulheres da China, e elas vivem consequências de tudo que aconteceu aqui até hoje. A gente está falando aqui do século XX até o século XXI, elas ainda vivem, né, tudo o que passaram aqui, ainda há mulheres que viveram nesse período e que estão vivas aí para sofrerem com as marcas das lembranças, e não que lá hoje em dia seja um país melhor para as mulheres. Eu não quis falar exatamente relato por relato, principalmente por ser difícil falar sobre eles novamente, né? Eu já
eu já li, eu já tive que digerir alguns, e eu não me sinto preparada para resumi-los. E também eu acho que é importante você ler e conhecer as histórias dessa mulher, né, dessas mulheres a partir dos relatos. É um livro que eu recomendo, ele é difícil de ser lido, então não se force a ler todos os capítulos de uma vez. Vá lendo os que você conseguir, depois, quem sabe, você volta nos demais. Se você curte, né, esse tipo de temática, um livro de não ficção, fica aqui a minha recomendação e a gente se vê no próximo vídeo.